Olá pessoal, que tal, olha isso, passar a vida na sinceridade e na justiça, querendo bem aos mentirosos e aos injustos? Você acha que você consegue isso? Vamos entender de onde vem esse pensamento do Marco Aurélio, imperador romano, que nos deixou essa obra-prima, Pensamentos para mim próprio? Estamos aqui na parte 6 do livro, onde ele vai nos mostrar. Ele continua nos dizendo: temos uma única opção, vamos colaborar na forma de construção ou vamos colaborar na forma de, entre aspas, destruição, né? Atrapalhando o todo. E aqui ele vai nos dizer: se existe um Deus que é ordem, eu devo colaborar com esse todo, porque existe esse Deus que é ordem. Ele não usa essa palavra Deus, estou eu aqui utilizando, né, como uma representação da ordem, a palavra Deus. Então, se existe essa ordem, eu estou aqui, esse Deus, eu colaboro com isso. No entanto, se não existe esse Deus, existe eu como ser humano e eu posso colaborar com essa outra coisa, que é transformar essa minha natureza humana numa natureza cada vez mais voltada ao bem. Então aqui Marco Aurélio não nos deixa escolhas num certo sentido, quer dizer, temos sempre que fazer esse trabalho de autoaprimoramento, autodomínio, conhecimento de nós próprios, precisamos saber onde estamos, onde queremos chegar e trilharmos este caminho. Vamos ver então agora nas palavras dele o que ele diz. Continuando então aqui a parte 43. Será que o sol considera dever fazer o trabalho da chuva? Euculápio, o da deusa das colheitas? Que direi de cada um dos astros? Todos, ainda que diferentes, não colaboram na mesma obra? Quer dizer, eu, ser humano, aqui um parênteses, vou querer fazer o trabalho de um animal, para isso já tem os animais. Tenho que fazer o meu trabalho, cada um fazendo o que lhe compete, faz o trabalho que é esperado de cada um. Esse é o conceito de justiça de Platão, né? Continuando, 44. Se os deuses deliberaram sobre mim e sobre o que me devia suceder, deliberaram bem, porque um Deus que não deliberasse nem sequer é fácil de conceber para ele, né? Para muitas pessoas, isso é bastante difícil conceber a existência de um Deus. E por que seriam levados a fazer-me mal? Que proveito daí tirariam, quer para eles, quer para o universo, que é a sua grande preocupação? Se eles não deliberaram sobre mim em particular, de qualquer modo deliberaram acerca do interesse geral. E como o que me sucede é também uma consequência disso, devo acolhê-lo bem e mostrar-me satisfeito. Que lindo, gente, só ter isso na mente e realmente viver esta verdade já seria um salvo-conduto da nossa existência como ser humano, né? Saber que, primeiro, nada foi feito para nós em particular, né? Existe um todo e que qualquer coisa que me sucede está tudo bem e eu devo acolher, porque o que me sucede certamente atende ao interesse do todo. Continuando ele, mas se não deliberaram sobre nada e crê-lo é uma impiedade, suprimamos então sacrifícios, preces, juramentos e outros ritos pelos quais supomos, segundo pensamos, que nos dirigimos a deuses presentes e misturados à nossa vida. Se digo, não deliberaram sobre nada que nos concerne, tenho o direito eu de deliberar sobre mim próprio, de examinar qual é o meu interesse. Ou seja, se Deus não deliberou nada sobre a sua vida em particular, você tem essa obrigação de deliberar sobre a sua vida. Agora, de que forma? Vamos continuar aqui. Ora, o interesse de cada um decorre da sua constituição e natureza.
e a minha natureza é racional e social. Novamente, Marco Aurélio trabalhando esse conceito de somos seres humanos racionais e sociais. Precisamos trabalhar para o todo. Continua ele: a minha cidade e a minha pátria, como Antonino, é Roma. Como homem, é um mundo. Os interesses dessas cidades são para mim os únicos bens. Item 45. Tudo o que acontece a cada um é útil ao todo. Isto bastaria. Mas, além disso, na maior parte dos casos, observarás, se prestares atenção, que tudo quanto é útil a um homem é também útil aos outros. Que se tome desta vez a palavra útil no sentido que tem comumente, quando se aplica às coisas indiferentes. 46. Tal como se repugnam os jogos do anfiteatro e de lugares análogos, porque se vê sempre as mesmas coisas e porque a monotonia torna o espetáculo fastidioso, os mesmos sentimentos experimentas ao considerar a vida de uma ponta a outra. Em tudo, de alto a baixo, os mesmos efeitos produzidos pelas mesmas causas? Até quando? Considera sem cessar os homens de todas as espécies, de todas as profissões e de todas as classes que morreram. Já vou comentar. Desce até Philiston, Phoebus, Origanion. Passa agora às outras raças. É preciso, pois, emigrar até onde chegaram tão vigorosos oradores, tão graves filósofos, Heráclito, Pitágoras, Sócrates e tantos heróis antes deles, e após eles tantos generais e tiranos. Acrescenta ainda Eudoxo, Hiparco, Arquimedes, tantos outros gênios penetrantes, tão nobres espíritos, ardentes no trabalho, industriosos, encarniçados trocistas dessa vida humana, precisamente votada à morte e à efêmera, tais Mênipo e todos os seus iguais. A propósito de todos, considera que morreram desde há muito. Que há nisso de extraordinário para eles? E que dizer daqueles que nem sequer se nomeiam? Em suma, eis a única coisa que tem valor: passar a vida na sinceridade e na justiça, querendo bem aos mentirosos e aos injustos. Aqui ele mostra pra gente, nessa vida, ela sempre vai ter uma mesma causa. Existe uma ordem e uma causa primeira, que é o grande mistério, e um objetivo de evoluirmos todos enquanto espécimes, cada uma fazendo o seu papel e a sua utilidade. E aí nós, enquanto seres humanos, ele já nos diz aqui o que é valoroso nessa vida é sinceridade, justiça e querer bem a todos, inclusive aos mentirosos e aos injustos. Ele já nos mostrou isso muitas vezes. E aí, mesmo enquanto seres humanos, muitas vezes ficamos muito focados naquilo que é passageiro. Então, ele cita aqui coronéis, por exemplo, que fizeram trabalhos impactantes no momento e o que sobrou deles hoje? Nada. E outras pessoas que já foram citadas no início do livro, não temos a mínima ideia quem foram, o que aportaram ao mundo, porque de fato não aportaram nada que fosse importante para esse todo. Ao passo que hoje, ainda mais de 2000 anos depois, estamos lendo alguns filósofos, estamos conversando sobre eles, ideias atemporais, ideias que já existiam antes deles. Então, não basta sabermos que somos seres humanos, precisamos, enquanto seres humanos, escolhermos como podemos colaborar com esse todo e sair desse modo automático, que muitas vezes estamos buscando o que? A glória, a fama,
efêmera e passageira. E ele diz aqui, cuidado, a vida humana é morte e é efêmera. Muitas vezes não lembramos disso. Ai, como assim que eu não lembro disso? Basta pensar no seu dia de hoje. Às vezes a gente acha, não, eu estou consciente que a minha vida é efêmera. Para e pensa o que você fez hoje, de fato, para o todo. Quanto tempo você desperdiçou no seu dia hoje? Vendo internet, conversando coisas sem importância, sem realmente se importar com pessoas que estavam do seu lado. Para e pensa, observa, anota. Né? Existe um exercício interessante de fazer e bastante difícil para os pouco disciplinados, que é, por exemplo, agora você desligar aqui a internet e falar, eu vou fazer a minha agenda para o dia de amanhã. E depois você olha a agenda e pensa, bom, o que eu pus de fato dentro da minha agenda de amanhã que vai me desenvolver como ser humano? Talvez você já tenha que refazer a sua agenda, talvez ela só tenha coisas de trabalho, que, claro, você pode fazer coisas como ser humano muito bem feitas, mas talvez não tenha ali momentos para você parar e refletir. E depois de você fazer isso, você pode no outro dia colocar o despertador nesses horários que você se comprometeu por escrito, por isso que essa é uma disciplina difícil, e cada vez que despertar você vai lá e pratica aquilo. E se você não praticar, você anota e você vai ver quanto tempo da sua vida de fato você viveu fazendo o seu papel de ser o melhor ser humano que você pode ser. Vamos parar por aqui, né? Estamos agora, próximo vídeo já encerramos esse capítulo 6. Boas reflexões para vocês, pessoal. Lembra de curtir o vídeo se você gostou e até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.